no domingo eu encontrei um seguidor do canal e ele falou comigo, olha, eu tô com medo de que eles matem o Flávio Bolsonaro até a data das eleições. Eles vão fazer de tudo e depois dessa do Comando Vermelho, provavelmente o Flávio Bolsonaro terá sérios problemas. Acontece que o Flávio Bolsonaro acabou de registrar agora mais um boletim de ocorrência. Você sabe quantas ameaças de morte o Flávio Bolsonaro recebeu desde que o Lula deu aquela indireta de que ele merecia ser enforcado? Pois é, mais de 1.600. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Também vamos falar sobre o AGU, que aderiu à defesa do Brasil na ação do Rumble do Trump. Ele disse que a ação não deveria ser contra o Alexandre de Moraes, que quem cometeu a ação foi o Brasil e não o Alexandre de Moraes, e por isso a Advocacia Geral da União é quem tem que fazer a defesa. Vamos falar sobre o careca do INSS que mudou sua versão. Ou seja, tem muita coisa pra gente falar. O condomínio do Bolsonaro está processando o assessor de um deputado que eu sei que você não gosta muito, né, desse deputado, mas a gente vai falar um pouquinho o que rolou aí. Revelações de Vorcado complicaram o PT da Bahia, enfim, tem muita matéria para a gente tratar aqui com vocês. Então sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Este é o nosso quarto editorial do dia, não menos importante, tá? Desculpem eu estar meio cabisbaixo, é que realmente não estou muito bem de saúde hoje, tá bom? Então passei muito mal à noite, mas já estou recuperando, já está melhorando, tá bom? Vamos lá. A AGU adere à defesa do Brasil contra a ação de Rumble e Trump Media contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A Advocacia Geral da União protocolou o requerimento para intervir na ação movida pelas empresas americanas Rumble e Trump Media Technology Group contra o ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Federal da Flórida. A medida, autorizada pelo presidente do STF, que é o Edson Fachin, busca proteger os interesses da República e do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? A Trump Media e a Rumble processaram o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes ele simplesmente censura, ele viola a primeira emenda americana e censura cidadãos americanos em solo americano. E por causa disso, ele precisa responder em virtude dessa ação dele. A ação foi impetrada. Hoje acaba o prazo de 21 dias que o Alexandre de Moraes tem para se defender. Hoje é o dia final da defesa do ministro Alexandre de Moraes. E aí, vamos ver como que vai ser o posicionamento. Mas o AGU acabou de pedir agora a incursão na matéria e parece, né, que o Alexandre de Moraes não será réu. Nós teremos que pagar aí a defesa do Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral da União, a AGU, pedirá à Justiça Americana para defender os interesses do Brasil na ação movida pela Rumble e pela Trump Media contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A AGU deve apresentar ainda hoje um pedido de intervenção no processo que tramita na Flórida e diz que a ação representa uma tentativa de ofensa à soberania nacional e à independência do judiciário brasileiro. Você acha mesmo que os Estados Unidos vão aceitar esse argumento de violando a soberania? Não vai. Você acha que esse discurso daqui cabe lá fora? Não cabe. Você viu o que aconteceu agora com o caso Zambelli. Não cabe não, tá? Não cabe mesmo. Revisão no INSS. Pois é, o careca do INSS, o tal do Camilo Antunes, que ficou conhecido como careca do INSS, mudou a versão sobre ameaça de morte a ex-funcionário e revela disputa por carros de luxo. Pois é, o careca do INSS tinha um sócio e aí foi encontrado um documento, né, uma mensagem, um áudio lá, onde o careca do INSS falava o seguinte: meu filho, se você abrir a boca, eu vou dar um tiro na sua cabeça. E aí ele mudou de versão, ele falou que isso se dá em virtude de um negócio com um carro que ele tinha feito. Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, principal operador do esquema bilionário de fraudes em aposentadorias, apresentou uma nova versão à Polícia Civil, negando ameaça de morte a Edson Claro. Ele alega que o episódio foi uma cobrança por a devolução de uma BMW M5 e uma Porsche 911 Carrera GTS, em meio a acusações mútuas de
extorsão. E aí, segundo a matéria aqui, o Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, foi preso desde setembro de 2025, e aí ele teve que mudar a sua versão sobre uma suposta ameaça de morte ao ex-diretor executivo de suas empresas, Edson Claro Medeiros Júnior, em depoimento por escrito enviado à Polícia Civil. Ele negou ter dito: se abrir a boca vou meter uma bala na sua cabeça, e afirmou que o desentendimento ocorreu durante a reunião em junho de 2025, quando cobrava a devolução de 2 veículos de luxo. Pois é, não convenceu muito não os investigadores, que continuam com o processo contra o Camilo Antunes aí, o careca do INSS. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apresentou uma nova versão à polícia sobre a suposta ameaça de morte investigada. Ele afirma que se reuniu com o ex-funcionário Edson Claro Medeiros Júnior para cobrar a devolução de veículos de luxo que, claro, condicionou ao pagamento de R$2 milhões e a transferência de uma empresa de canabidiol. Antunes nega ter feito ameaças, dizendo que apenas exigiu os carros. Edson Claro, por sua vez, relatou que Antunes o ameaçou de morte caso não entregasse aparelhos eletrônicos com informações sensíveis. A suposta ameaça foi fundamental para a prisão preventiva do empresário, que nega ter solicitado os equipamentos e alega que o encontro foi público e, claro, afirmou estar gravando, mas a gravação nunca apareceu. Berenice Leite. Edson Claro é testemunha-chave contra Antunes na Operação Sem Desconto, tendo afirmado que o empresário fez pagamentos a Lulinha e atribuiu a ele a participação na World Cannabis lá em Portugal, naquela viagem confirmada pela amiga do Lulinha também, que foi feita. Pois é, né? A situação do Lula esconder, né, sobre as reais ligações do filho dele com o careca do INSS está cada vez mais difícil do Lula conseguir defender, né, o seu próprio filho ali. Ele falou, né, usou bravatas, dizendo que, olha, se o meu filho deve, ele vai ter que pagar, mas é bravata, a gente sabe que isso aí, né, não vai acontecer. Teve até o caso em que o André Mendonça tá bravo demais porque mudaram o diretor da Polícia Federal que investigava o Lulinha. Vamos lá, Flávio Bolsonaro registra mais de 1.600, não é uma, não é duas, 1.600 ameaças após o Lula sugerir enforcamento de traidores da pátria. Após o discurso de Lula em Catalão, Goiás, comparando Flávio Bolsonaro ao delator de Tiradentes e citando enforcamento, o senador e pré-candidato à presidência sofreu uma explosão de ameaças. A defesa protocolou uma notícia-crime no STF contra o presidente por suposta incitação ao crime. Ou seja, o Flávio Bolsonaro, ele acabou fazendo uma denúncia no STF, falando que o Lula, ele incitou ameaças contra o Flávio Bolsonaro. Agora, sinceramente, o que o STF vai fazer em favor do Flávio, eu duvido, tá? Eu duvido muito que ele vai fazer qualquer coisa. O senador Flávio Bolsonaro e sua pré-campanha registraram mais de 1.600 ameaças após a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 2 de junho em Catalão. No discurso, Lula chamou Flávio e o irmão Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria e vendilhões, citando o enforcamento histórico de Joaquim Silvério dos Reis e questionando o que merecem os traidores. A equipe de Flávio interpreta a declaração como incitação à violência e por isso entraram com essa ação aí, tá? Acompanha só esse trecho aqui. Flávio Bolsonaro, que foi lá no STF contra Lula por causa daquela fala, Ciro, da forca aos traidores da pátria, né? E segundo a denúncia do senador Flávio Bolsonaro, ele recebeu mais de 1.600 ameaças depois dessa fala do presidente Lula, Gerlane. O Flávio Bolsonaro que apresentou a notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Lula, acusando de crime de ameaça e incitação ao crime em razão de um discurso feito no início de junho, lá em Catalão. E na ação, o Flávio pede a abertura de um inquérito para investigar declarações em que Lula classificou integrantes da família Bolsonaro como traidores da pátria e mencionou o caso de Joaquim Silvério dos Reis, que foi enforcado após delatar Tiradentes. Além da análise jurídica, a notícia-crime apresenta um levantamento de impacto nas redes sociais e, segundo a defesa, nas 24 horas
seguintes ao discurso, foram identificadas mais de 1.600 postagens com ameaças explícitas contra Flávio Bolsonaro na plataforma X, né, incluindo termos como matar, fuzilar, esfaquear, além de outras 500 publicações com ameaças veladas. Pois é, né? Grave a situação aqui, como a gente abordou naquele dia, uma declaração bem absurda do presidente Lula, acaba incitando essas coisas, acaba incitando ódio, acaba incitando com que sua militância, né, comece a ir para cima dos adversários de forma indevida, com ameaças, como o senador Flávio Bolsonaro afirma aqui ter sofrido ao STF. Vamos aguardar qual vai ser a decisão do STF em relação a isso, né? Porque na campanha passada havia uma preocupação imensa, né, com discurso de ódio, com gabinete de ódio e tudo mais, com acusações, com fake news. Essa campanha era tudo liberado, né, por parte do STF, ou o pessoal vai ter alguma preocupação, hein, Ciro? Como, por exemplo, incitar adversários a serem levados à forca, né, como fez o presidente Lula? Danilo, aí são 2 pontos. Primeiro, muito provavelmente, segundo até algumas pessoas de direita estão dizendo, se fosse de direita, Lula já estaria sendo alvo aí de uma operação a mando do ministro Alexandre de Moraes, pelo menos uma busca e apreensão para saber se tem mais alguma coisa, se planejava realmente alguma coisa contra Flávio Bolsonaro. Segundo, assim como aconteceu com o próprio Jair Bolsonaro na eleição passada, né, com aqueles discursos de vou metralhar a petralhada e tudo mais, era uma clara, segundo os petistas, incitação ao ódio. Essa fala de Lula também. Gente, a gente tem que lembrar que tem muita gente que é totalmente alucinada, fora da casinha realmente com relação à política. Então, quando um presidente, o líder maior desse pessoal que é fora da casinha, chega e fala, por muito menos Flávio Bolsonaro teria sido enforcado se fosse em outros tempos como traidor da pátria. Você acha que isso não influencia não as pessoas? Olha, você ir para a rede social defender o enforcamento, o fuzilamento, a facada, remetendo diretamente ao que o pai dele sofreu e até hoje sofre as consequências. Isso é gravíssimo. Só isso já é claramente uma tentativa de terror psicológico. Quanto mais a possibilidade, inclusive, de realmente haver um atentado, um crime. Ora, Flávio Bolsonaro hoje... Vamos lá, perfeita a análise deles, perfeita. Vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro acabou de descobrir agora que aquela figura, a Deolane lá, lembra disso? A Deolane tinha um plano para tentar contra o Flávio Bolsonaro, vocês lembram disso? Pois é, a Deolane, que é uma figura ligadíssima ao Lula, uma figura que é um encarne com o Lula, então cá entre nós, né, situação complexa demais. Mas bora lá, pessoal. Flávio Bolsonaro escolhe São Paulo para lançar a sua pré-candidatura e se atrelar a Tarcísio de Freitas. Tá lógico, né? O Tarcísio, que era o favorito aí da, vamos dizer assim, da terceira via, o favorito do Centrão, é uma figura indispensável e necessária para a campanha do Flávio Bolsonaro. E óbvio, né, a maior colégio eleitoral do Brasil, é óbvio que o Flávio Bolsonaro articula bem ao lançar sua pré-candidatura ao lado de Tarcísio em São Paulo. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, realizará a Convenção Nacional do PL, que oficializará a sua candidatura à presidência em São Paulo, no dia 25 de junho de 2026. A escolha visa fortalecer a imagem ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que busca a reeleição e tem sido apontado como coordenador da campanha presidencial no estado, né? Pois é, lançando a sua candidatura aí. Vamos falar um pouco, Pedro, das estratégias do Flávio Bolsonaro. Para além disso, pela sua apuração de hoje, o comitê seria em São Paulo para, de certa forma, atrelar a campanha do Flávio à de Tarcísio de Freitas, a reeleição aí. Pois é, em 2022, o Comitê Central da pré-campanha do Jair Bolsonaro foi no Rio de Janeiro, porque a base da família, o Flávio foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, enfim. Então havia uma dúvida, ainda não está completamente decidido isso, mas a possibilidade é grande do comitê principal, o quartel-general da campanha, ser em São Paulo e não em Brasília. Por enquanto, eles estão operando ainda em Brasília. Mas por questões logísticas e também de estratégia política, há uma ala da pré-campanha que defende que ele venha para São
Paulo. As outras pré-campanhas também vão ficar concentradas aqui em São Paulo, exceto a do presidente Lula, por questões óbvias. Ele está no Palácio do Planalto. Então, a pré-campanha do Flávio que já está atuando, já tem gente já operando em todas as áreas de comunicação, marketing, na área jurídica, agora está pensando nessa questão de onde vai ficar sediado o Flávio. E vindo para São Paulo ou não, a questão é que tem uma leitura na campanha do Flávio que a disputa vai se dar muito aqui no estado de São Paulo, voto a voto, o maior colégio eleitorado do Brasil e o cabo eleitoral aliado dele, que é o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Portanto, a campanha do Flávio decidiu lançar a candidatura dele oficialmente aqui no estado de São Paulo e não no Rio de Janeiro também, como aconteceu com Jair Bolsonaro. Acho que fez bem o Flávio, tá? Hoje ele precisa ganhar o apoio, de certa forma, do mercado. E o mercado, a gente sabe, tá com o Tarcísio de Freitas. Não dá para você tapar o sol com a peneira, a Faria Lima, ali em São Paulo. Então, assim, é uma força muito poderosa para quem, né, tenta aí a reeleição. Vamos lá. Editorial Central. Flávio Bolsonaro denuncia golpe rasteiro de Alexandre de Moraes e pede suspeição no caso Master. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência, protocolou o pedido no STF para que Alexandre de Moraes seja declarado suspeito para julgar ações relacionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro e ao Banco Master. A defesa aponta proximidade entre Moraes e o empresário preso em meio à delação e risco de operações. Vem cá, é um escárnio, né? Um abuso. É um abuso o Flávio Bolsonaro ter o Moraes, que é o caso dos 129 milhões do contrato, julgando o Flávio Bolsonaro sobre as ações do caso Massa, aquele Dark Horse. O filme é um absurdo. O André Marceglia falou um pouquinho sobre isso aqui. Dá uma olhada. Isso pode ser decisivo na campanha do Flávio durante as eleições. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like, o seu joinha nesse vídeo. Bom, o ponto é o seguinte: o Lauro Jardim, no Globo, revela que a defesa do Flávio Bolsonaro entrou, como eu mencionei, com esse pedido de suspeição do Moraes, porque tem um receio na campanha escondido. O receio é de que durante a campanha eleitoral o Moraes possa ordenar, determinar uma busca e apreensão no Flávio Bolsonaro, nas coisas dele, no celular dele. Ah, mas qual seria o motivo? O motivo precisa? O Moraes precisa de algum motivo para determinar busca e apreensão em alguém? Ele fez isso durante todos os últimos anos. Foi atrás de celular de um, foi atrás de celular do outro, busca e apreensão aqui, até em quem falou com ele em Roma, até tudo, todo mundo. O modus operandi do Moraes é ordenar uma busca e apreensão em todo mundo. Alguém me dirá: ah, mas isso daí deveria estar com o Tribunal Superior Eleitoral e não com o Moraes. O temor deveria vir do Tribunal Superior Eleitoral. Nós já falamos também aqui no canal que existe um esvaziamento do TSE justamente porque lá está o Nunes Marques e como vice o André Mendonça. Então, a forma de conter as campanhas da direita, sobretudo a campanha mais poderosa, que é a do Flávio, virá do STF. E virá, claro, como sempre vem, do Moraes e da sua truculência corriqueira. Portanto, meus caros, é um temor real, é um temor que se justifica e é realmente um motivo possível de acontecer. Ordenar uma busca e apreensão contra o Flávio vinda do Moraes. Vocês lembram quando a gente fala que, mas não precisa motivo? Vocês lembram quando foi ter uma oração, me refresquem a memória, foi ter uma oração, uma vigília que foi determinada, e por causa dessa vigília o ministro Alexandre de Moraes determinou uma ação contra a família Bolsonaro. Você lembra disso? Determinou uma busca e apreensão porque ia ter uma vigília, uma oração a favor do Bolsonaro. Pois é, o André Marceglia está certinho. Desde quando é necessário um argumento ou um fato jurídico para que o ministro Alexandre de Moraes possa atuar contra os seus desafetos? Não existe, não tem, não há, né, razão de ser para o Alexandre de Moraes, ele não precisa, né? Tanto é que saiu essa matéria aqui também, o STF já interfere diretamente nas eleições de 2026. Uma ala do Supremo Tribunal Federal
tem atuado de forma mais direta em casos eleitorais por meio de reclamações constitucionais, antecipando decisões que caberiam ao TSE. Casos no Rio de Janeiro, Roraima, Pará e Amazonas revelam o padrão de intervenção que preocupa a direita conservadora bolsonarista. Vocês não viram nada. Escrevam o que eu estou falando. Escrevam o que eu estou dizendo agora. Vai começar um salve do STF para deixar candidatos ao Senado inelegíveis. E não vai ser um ou outro, não. Daqui a pouco você vai ver muitos candidatos se tornando inelegível, pelos argumentos mais esdrúxulos do mundo. E um que eu sei que vai ficar fora do jogo, infelizmente, é esse cara aqui, o Deltan Dallagnol. Para mim, um excelente candidato ao Senado Federal, mas vão acabar tirando ele. O lance é que se o Deltan Dallagnol ficar inelegível, o Partido Novo pode lançar o Jeffrey Chiquini ainda, tá? Que também tem chance de vitória. Acompanha só esse trechinho aqui. Eu vou te contar o plano secreto pro STF interferir nas eleições de 2026 e não é o que você imagina. Bom dia para você que, ao contrário de certos ministros do Supremo, não acha que pode sair por aí decidindo sozinho, na canetada, quem ganha e quem perde a eleição. Porque é exatamente isso que uma ala do Supremo está se preparando para fazer no ano da eleição mais importante das nossas vidas. E eu vou te mostrar agora, com casos que já aconteceram, o tamanho do poder que eles estão tomando, que eles estão colhendo para si. Saiu hoje, gente, no Poder 360 essa matéria, que diz que uma ala do Supremo vai fazer de tudo para interferir nas eleições de 26, porque eles simplesmente não admitem que quem está no comando do TSE hoje são ministros Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Bolsonaro. Pois é, pessoal. E aí eu te pergunto, aonde está a tal democracia? Cadê aquela turma que falava, não, mas eles não respeitam as instituições? Cara, eles não respeitam o próprio tribunal. Veja a loucura que se tornou isso aí. Eles não respeitam o próprio tribunal. É uma atribuição eleitoral do TSE. Eles querem buscar a atribuição do TSE só porque quem está ali à frente hoje não é da turminha, não é um alinhado com essa turminha. É o que disse aqui o Deltan Dallagnol. Bora para mais uma? Condomínio de Bolsonaro processa ex-assessor de Janones por protesto com megafone. Pois é, ó. Lembra enquanto o Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar, antes de ser condenado, né, antes dessa patifaria, desse processo de golpe aí, o Bolsonaro estava em prisão domiciliar. Esse assessor do André Janones, e aí eu não sei se é aquele que acabou sendo expulso pelo Hugo Mota depois de uma treta lá, eu acredito que seja ele, tá? O que aconteceu foi que ele entrou dentro do condomínio do Bolsonaro, atrapalhando o sossego e a tranquilidade dos moradores e usou um megafone para fazer ali, né, uma baderna ali, né, um protesto contra o Bolsonaro. Então o condomínio está processando ele. O condomínio de Bolsonaro processa ex-assessor de Janones por protesto com o megafone. O condomínio Solar Brasília, onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro, ingressou com a ação judicial contra Bernardo Moreira Amado Barros, ex-assessor do deputado André Janones. O ato ocorreu em 14 de novembro, quando o ex-servidor usou o acesso de visitante para realizar uma manifestação barulhenta próximo à residência do Bolsonaro. Pois é, né? Assessor logo de quem? Dá uma olhada nisso aí. Ó nível. O condomínio onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, acionou a justiça contra Bernardo Moreira Amado Barros. Ele é ex-assessor do André Janones, depois de um protesto com megafone nas proximidades da casa do ex-presidente. Barros teria entrado no condomínio alegando visitar uma moradora, mas as câmeras de segurança mostram que ele circulou internamente para realizar o ato. O protesto ocorreu em 14 de novembro, data do fim do julgamento de embargos de declaração de Jair Bolsonaro. O condomínio alega que as palavras proferidas foram injuriosas e causaram um ambiente hostil, pedindo que Barros seja impedido de circular internamente sem autorização e solicitando multa de R$50 mil em caso de descumprimento. Barros já foi exonerado do seu cargo depois de invadir uma transmissão da Globo News e já foi indiciado por perturbação do sossego alheio. Em que pese agora, Berenice, ele ser um ex-assessor de André Janones, vale lembrar que na semana passada nós trouxemos aqui o vídeo de André Janones conversando
conversando, falando com militantes do PT sobre como agir nesse período eleitoral, com mentiras, com falácias, com ilações. Parece que o ex-assessor, enquanto lá esteve, aprendeu alguma coisa, não? Aprendeu muito bem o beabá. E é assim, a esquerda, ela trabalha baseada em mentiras, em queima de reputação, em criar um ambiente hostil, né? É o dividir para conquistar. Esse é o ponto mais utilizado aí pela esquerda brasileira. Vamos lá, revelações de Vorcaro complicam o PT da Bahia e expõem propina milionária. Dá uma olhada nisso. Em nova proposta de delação rejeitada pela PF, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro cita o pagamento de 30 milhões, cerca de 155 milhões, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e negócios nebulosos com o PT da Bahia, incluindo o ex-ministro do Lula, o Rui Costa. O caso expõe o sistema de troca de favores que permeia o estabelecimento político brasileiro. Pois é, a gente falou sobre isso aqui, né? E o Davi Alcolumbre acabou entrando na mira do Vorcaro, ao ter essa revelação aí de uma propina de 150 milhões, 30 milhões de dólares. E aí tem também, né, a citação de que o Vorcaro teria liberado ali dinheiros para o PT da Bahia, que onde é o nascedouro, tá? Onde é o verdadeiro nascedouro do próprio PT da Bahia. Acompanhe esse trechinho aqui. É isso que agora PT da Bahia, né? Imagine o que tem mais 7 celulares. Eu vi, e esse é um bom ponto, Paula, eu vi algumas pessoas reclamando, não, a Polícia Federal tem que aceitar logo essa delação, porque talvez possa ser uma porta inicial, né? Uma porta de abertura para outras coisas, mas é exatamente o que você disse, Paula. A Polícia Federal precisa deixar bem claro, e eu acho que deixa bem claro quando fala, não, essa delação não interessa, volta para a prisão normal, quando a Polícia Federal já tem alguns elementos que o Vorcaro talvez não saiba, ou que ele esteja arriscando, ou esteja ganhando tempo. Agora, ganhar tempo com mais 7 celulares nas mãos da Polícia Federal, uma pressão da sociedade brasileira. Eu vi, antes de entrar aqui no nosso programa, Paula, eu vi uma entrevista com o senador Eduardo Girão no Jornal da Oeste, uma entrevista à nossa querida Berenice lá em Brasília, e ele estava lá em Brasília exatamente para cobrar uma posição institucional diante dessa informação que para nós ela é nova, para o Congresso também deve ser nova, talvez não tão nova para o Alcolumbre, né? Mas uma posição diante de um fio que pode ser puxado, que é importantíssimo. Nós estamos falando do presidente do Senado. E lembrando que este mesmo presidente do Senado disse que não abriria processos de impeachment contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo se tivesse 81 assinaturas, ou seja, mesmo se tivesse a assinatura dele, ele não abriria. Então é óbvio que há uma proteção absurda que saiu do contexto ali, não autonomia entre legislativo e judiciário, mas agora há uma proteção também no contexto do Banco Master, no contexto de uma possível delação do Daniel Vorcaro. Vamos lembrar que o senador Girão, do Partido Novo, junto com o vereador Guilherme Kilter, eles protocolaram um mandado de segurança. E esse mandado de segurança vai cair na mão do André Mendonça, tá? Que é o indicado pelo Bolsonaro e não faz parte ali da turma ali. Então vai cair na mão do André Mendonça. Esse mandado de segurança que foi redigido pelo senador, pelo futuro, né? Não é senador ainda. O desembargador Sebastião Coelho, esse mandado de segurança, ele tem como escopo instaurar uma comissão de ética contra o senador Davi Alcolumbre. Ou seja, eles estão preparando o campo para instaurar uma comissão de ética, né, contra o Davi Alcolumbre, tá? Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar sobre essa situação aí. A gente sabe que a maioria das vezes acaba em pizza, eles acabam se blindando, mas vamos estar acompanhando, tá bom? Dito isso, pessoal,
se você ainda não entendeu a regra e a necessidade de ter uma holding ou uma offshore, funciona assim. Hoje, o seu patrimônio, você que às vezes é empresário, ou você que é um médico, um profissional liberal, o seu patrimônio acaba ficando no seu CPF. E aí, qualquer determinação judicial, qualquer ordem judicial, arranca todo o seu patrimônio da noite para o dia, é só fazer uma busca na Receita e seu patrimônio está lá. Quando você constitui uma holding, um offshore, você constrói uma barreira a mais de proteção, protegendo seu patrimônio ali. Então, vale muito a pena hoje você se estruturar através de uma holding, um offshore. E se isso é interessante para você, fale conosco agora. O telefone é 99321 993210648 DDD 16, tá? Muita gente pergunta, mas você está em Ribeirão Preto, doutor Sandro? Não, nosso escritório inicialmente era em Ribeirão Preto, hoje nosso escritório fica na cidade de Caldas Novas, tá bom, pessoal? Então, dito isso, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial. Um abraço.